Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Desde o ano passado eu decidi por conta ler as Crônicas de Nárnia. E são uma série de 7 livros, baseado com princípios cristãos, mas são uma história de ficção que conta um mundo fictício, mas onde o autor C.S. Lewis ele apresenta princípios cristãos ali. E no primeiro livro, o autor ele apresenta 2 personagens, e um deles é uma criança chamada Gregório. E é muito interessante que o Gregório ele é apresentado numa família que mora na Inglaterra. E ele mora ali com a sua mãe, uma mãe que estava passando por um momento de sofrimento. Ela estava de cama, sofrendo, e ele morava ali com a sua mãe e seu tio. O seu tio que vivia dentro do quarto, e no decorrer da história, a gente descobre que esse seu tio ele fazia coisas mirabolantes. Ele é apresentado como um mago. E por isso o nome do primeiro livro se chama, inclusive, O Sobrinho do Mago, que conta a história desse Gregório, esse personagem. E nessa aventura, no desenrolar da história, a gente vê o Gregório ele sempre questionando, o porquê a sua mãe tinha que sofrer. O porquê a sua mãe tinha que passar por tudo aquilo, aquele sofrimento que ela vivia de cama. E ele não conseguia entender aquilo. E ele sempre estava ali brincando. Ele tinha uma vizinha que morava ali perto. E no desenrolar da história, eles acabam se envolvendo nas aventuras do seu tio. Eles vão parar no quarto do seu tio. E seu tio ele possui 2 anéis. E esses anéis têm o poder de fazer eles transportarem para outros mundos. E nessas aventuras, eles vão desbravando esses mundos. Eles caem num primeiro mundo, onde é um mundo sombrio, quieto. Aparentemente não havia ninguém que morava ali. Mas eles vão descobrindo, eles vão desbravando aquele mundo. Por fim, eles acabam libertando a Rainha Má, que no decorrer da história é apresentada como uma feiticeira e representa Satanás na história. Mas eles acabam libertando essa Rainha Má e eles ficam nessa aventura, volta para a Terra, volta para os mundos paralelos. Por fim, Gregório e sua amiga e outros personagens eles acabam caindo dentro de Nárnia. E nesse primeiro livro é narrado a criação de Nárnia. E é muito belo que eles caem em Nárnia e primeiro estava tudo escuro, eles não conseguiam ver nada. E de repente aparece um lindo leão, entoando canções e dando vida. Aqui até então era só escuridão, um mundo vazio. E Nárnia começa a ser criada por Aslan naquele momento. E Gregório, ele fica muito encantado com toda aquela beleza. Aslan, o livro relata que Aslan vai cantando e as notas vão criando a beleza de Nárnia. E Gregório, ele fica perplexo e encantado com aquela beleza. E C.S. Lewis ele apresenta de maneira muito bela Aslan sendo um leão grandioso, onde toda a criação se volta diante daquele leão, mostrando a grandiosidade. Aslan é representado por Deus, e ele vê toda aquela beleza. A criação, as árvores, os animais que Aslan escolhe para ser animais falantes, os animais não falantes. E Gregório, ele se depara e fala: esse leão é capaz de curar minha mãe. Esse leão é capaz de fazer minha mãe sair daquele sofrimento. Então, no decorrer da história, Gregório, ele vai diante desse leão. E ele chega. E é muito interessante que quando o Gregório chega diante desse leão, primeiro ele chega de cabeça baixa, curvado. E o texto fala que Aslan tinha as patas muito grandes. Ele era grandioso e era imponente. Ele tinha um certo respeito diante de tudo. E Gregório ele chega diante de Aslan para conversar com Aslan. Mas eu vou parar a história por enquanto por aqui. No final a gente volta nela para ver o desfecho dela, porque acontece uma coisa muito bela.
Mas o sofrimento é algo que faz a gente pensar muitas vezes. Por que o sofrimento é uma realidade na vida? Porque as pessoas sofrem, principalmente nós que dizemos ser cristãos, ser filhos de Deus, por que a gente tem que passar pelo sofrimento? Por que a gente tem que encarar a vida com dor? Muitas vezes a gente não entende porque a gente passa pelas situações, mas a gente sofre. O sofrimento é uma realidade nas nossas vidas. Eu não sei o que você pode estar sofrendo hoje, mas eventualmente ou você já sofreu, ou você ainda vai sofrer na vida, ou está sofrendo. Porque é uma realidade do mundo que a gente vive. E eu convido os irmãos a abrirem no capítulo 9 de João. Evangelho de João, capítulo 9. A gente vai ler dos versículos 1 a 12. Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 12. Que diz assim, começando a partir do versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então foram abertos seus olhos e interrogaram eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, ouvindo da tua palavra. Lhe peço que o Senhor me use nesta noite para pegar do teu evangelho, que a tua mensagem seja proclamada, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, ó Pai, e que a tua mensagem venha falar aos nossos corações, ó Pai. É isso que eu lhe peço, muito lhe agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aqui a gente encontra um relato de um homem que vivia nas margens da sociedade. E essa era a realidade da época. Pessoas que nasciam com alguma deficiência, com algum problema, elas viviam às margens da sociedade. Eram pessoas ignoradas, pessoas esquecidas, que muitas vezes viviam como no caso desse homem, mendigando por alguma coisa para sobreviverem. E a gente vê o relato de Jesus apenas passando por esse homem. No capítulo anterior, Jesus estava diante da multidão e de alguns mestres da lei, e ele faz a primeira vez a afirmação que ele é a luz do mundo. E por incrível que pareça, diante de um homem que não conseguia ver nada, Jesus novamente ele afirma ser a luz do mundo. Mas Jesus ele está apenas de passagem, e talvez nesse primeiro momento a gente consegue ver no texto que era um cego de nascença, aquele homem nasceu cego. Mas talvez naquele momento só Jesus soubesse que aquele homem tinha nascido cego. Talvez os discípulos que estavam ali com Jesus tenham imaginado que em algum momento da vida daquele homem ele tenha se tornado cego, tenha acontecido alguma coisa, alguma doença. E eles indagam Jesus, eles perguntam, né? Senhor, por que esse homem está sofrendo? O que aconteceu com ele? E eles até perguntam, né? Senhor, ele fez alguma coisa? Ele pecou? Foi seus pais? Porque era uma realidade, eles
eles sentiram compaixão para aquele homem. Eles viram o sofrimento daquele homem que vivia às margens da sociedade, que lidava com uma doença. Ele havia nascido cego. Aquele homem não teve escolha. Ele não escolheu, vou nascer cego. Não. Ele veio ao mundo daquele jeito. Ele sofria com aquilo todos os dias. Era uma realidade na vida dele. E os discípulos, eles perguntam para Jesus: Jesus, por que esse homem tem que passar por tudo isso? Por que ele tem que sofrer? E eles perguntam, né, Senhor, será que ele fez alguma coisa? Será que ele pecou? Porque as pessoas achavam que talvez a fonte do sofrimento fosse só o pecado. E a realidade, quando a gente vê aqui no texto, só pelo título ali do capítulo 9, a gente vê que ele lidava com aquele sofrimento por ser uma realidade na vida dele. Ele nasceu com aquilo. Mas eles perguntaram se havia algum pecado na vida daquele homem. Porque os nossos pecados, eles trazem sofrimento para a nossa vida. A gente vive num mundo caído. A gente vive num mundo que jaz no maligno. Desde quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo. O pecado faz a gente sofrer. É uma realidade da nossa vida. O pecado nos traz dor. A gente lida com guerras, com sofrimento, com pessoas que não amam, com pessoas que brigam o tempo todo. Porque isso é característica do pecado. O pecado faz isso. O pecado, ele traz sofrimento, ele traz dor para a nossa vida. E eles até perguntam, né, Senhor, ele fez alguma coisa? Porque o nosso pecado pessoal, ele traz sofrimento. Quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa, a gente se afasta de Deus, a gente se afasta daquele que é bom, daquele que é perfeito. E quando a gente comete algum pecado, quando a gente desagrada a Deus, a gente tem que lidar com as consequências desse pecado. Quando a gente conta uma mentira, a gente vai ter que lidar com a consequência desse pecado. Quando a gente adultera, a gente pensa errado sobre uma mulher, sobre um homem, a gente tem que lidar com a consequência, talvez, do nosso relacionamento. Porque o nosso pecado, ele traz sofrimento. A gente tem que lidar com as consequências do nosso pecado. E é uma luta constante do nosso dia. Todo dia a gente luta contra o nosso pecado. E a gente tem que lidar com as consequências das nossas atitudes. Porque o pecado, ele tem consequências. Ele sempre vai ter consequências. E eles perguntam, Jesus, ele fez alguma coisa? E Jesus responde, não, ele não fez nada. Os discípulos perguntam, mas foi os pais deles? Porque Jesus provavelmente deve ter dito, não, ele nasceu cego, ele vive com isso a vida toda, com essa cegueira a vida toda. E eles perguntaram, mas seus pais fizeram alguma coisa para ele ter nascido cego? Porque muitas vezes a gente sofre, não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados das pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que estão vivendo com a gente. A nossa família sofre quando a gente peca. Os nossos filhos, eles sofrem quando a gente peca. Quando o pai peca, o filho sofre. Talvez a esposa, talvez no trabalho, no seu ambiente de trabalho, quando você faz alguma coisa de errado, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão sofrer. A gente pode voltar lá para o relato de Acã no Antigo Testamento. Quando o povo de Israel conquista a terra de Jericó, o Senhor fala, não peguem nada de Jericó. E Acã, ele vê ali um pouco de ouro, um pouco de prata, uma capa bonita. E ele fala, tá tudo bem, não vai acontecer nada, eu vou pegar para mim. E a gente vê no decorrer da história, ali que quando o povo de Israel vai conquistar uma outra cidade, uma cidade bem menor, a cidade de Ai, o povo sai derrotado dali. E o povo se pergunta, né, mas por que a gente perdeu? Por que aconteceu dessa forma? A gente está fazendo tudo certo. E o Senhor aponta o pecado de Acã. O Senhor aponta para o pecado
daquele homem. E naquele momento, ele e sua família, eles são apedrejados. Eles são mortos por conta do pecado de Acã. Mas todo o povo de Israel sofreu por conta do pecado dele. E a gente sofre pelo pecado de outras pessoas. A gente pode olhar talvez para a realidade de uma guerra. As pessoas lá em Israel ou na Ucrânia, aquelas pessoas não fizeram nada por aquela guerra. Aquela guerra são apenas uma disputa política de homens que estão no poder para querer conquistar um território. Mas aquelas famílias, aquelas pessoas que estão ali naquele país, elas têm que sofrer com aquela realidade. Com o pecado de pessoas que estão tomando decisões erradas, que estão buscando guerras, que estão buscando conflitos. E aquelas pessoas estão tendo que sofrer pelo pecado de outras pessoas. Porque é isso que o pecado faz. O pecado, ele traz sofrimento. Que é uma realidade. A gente não pode fugir. A gente não pode falar, não, crente não sofre. Não, as pessoas não sofrem. Não, a gente vai sofrer. A gente vai sofrer porque é uma realidade presente no mundo caído. E talvez a gente vai se questionar, assim como os discípulos, por que a gente tem que sofrer? Por que a gente tem que passar por tudo aquilo que a gente passa? Por que no meu dia a dia eu tenho que sofrer? Eu tenho que sentir dor. Talvez chegar em casa e chorar sozinho por aquilo que só você sabe que você está passando. Só você sabe a dor que você está passando, que tem doído. Mas Jesus, ele responde no versículo 3. Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Nós sofremos, mas o nosso sofrimento nos faz olhar para Jesus, nos faz olhar para Deus, nos faz ver que nós somos totalmente dependentes de Deus. Aquele homem, se ele não tivesse buscado a Jesus naquele momento, ele não teria sido curado. E a gente vê aqui que Jesus, ele faz uma gororoba nojenta, ele cospe no chão, mistura com terra, passa no olho, um negócio totalmente nojento. E a gente vê que aquele homem foi curado por Jesus. Mas ele responde aos discípulos antes. Não aconteceu nada, não foi por conta do pecado que esse homem está sofrendo com a cegueira. Mas ele sofre com isso para que a obra de Deus fosse manifestada na vida dele. Quando a gente olha para Jesus em meio ao sofrimento, a gente vê o cuidado dele nas nossas vidas. A gente vê o quão dependente a gente é dele. Que só ele pode trazer luz ao nosso sofrimento. E num paralelo muito bonito ele diz, porque eu sou a luz do mundo. Aquele homem não via nada, ele nunca tinha visto a beleza do mundo, a beleza da criação. Tudo que ele via era apenas escuridão. Mas Jesus torna aquele homem a ver novamente. Novamente não, ele torna aquele homem a ver, pela primeira vez na vida dele. E ele vê as cores, ele vê a realidade. E as pessoas até questionam, será que era aquele homem mesmo que ficava mendigando? Não é possível que ele está enxergando agora. Mas Jesus, ele é capaz de trazer luz ao nosso sofrimento. Porque quando a gente sofre, a gente percebe ainda mais o quão dependente. Tanto nos momentos bons da vida, quanto no sofrimento, a gente depende unicamente só de Deus para a nossa vida. Só Ele é a luz em meio à nossa escuridão. Só Ele é a resposta ao nosso sofrimento. Os discípulos, eles perguntaram, mas por que ele está sofrendo? E Jesus fala, eu sou a resposta, eu sou a luz para o sofrimento, eu sou a luz do mundo. O sofrimento, ele traz um propósito maior. Ele faz a gente se voltar
para Jesus Cristo, de joelhos dobrados, e ver o quão dependente a gente é dele. O quanto só ele pode trazer a resposta ao nosso sofrimento. E voltando à nossa narrativa lá da Crônica de Nárnia, Gregório, ele chega diante ali de Aslan, e num lindo trecho, o Gregório, ele levanta a cabeça. Ele chega a Aslan, minha mãe está sofrendo, ela está passando por um sofrimento muito grande, não sei mais o que fazer. Ela está de cama, ela está morrendo aos poucos. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou buscando ajuda em tantos outros meios, mas eu não consigo. Talvez você consiga fazer voltá-la a ficar bem. E quando o Gregório, ele levanta a cabeça e ele vê aquele lindo leão com aquela juba brilhante. O texto, C.S. Lewis, numa linda maneira de expressão, ele relata que Aslan está com os olhos cheios de lágrima, chorando, junto com Gregório, pelo sofrimento da mãe dele. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Não é Jesus que dá as costas ao nosso sofrimento, que dá as costas à realidade do mundo em que a gente vive. Mas é um Jesus, é um Deus que se compadece do nosso sofrimento. E Aslan, ele estava se compadecendo, ele estava sentindo o que Gregório estava sentindo naquele momento. Ele falou, eu sei, filho, eu sei o que você sente. E ele chora junto ali com Gregório. E esse é nosso Jesus. Um Jesus que sente a nossa dor, que sente o nosso sofrimento e sabe que o sofrimento na nossa vida é a realidade do nosso pecado. E que para a gente suportar esse pecado, a gente tem que depender dele. A gente tem que buscar ele. Então o próprio Deus, o próprio Jesus, vem ao mundo, se faz homem como nós, e ele sofre o maior do sofrimento na cruz. Ele decide tomar todo o pecado do mundo, todo o pecado da humanidade sobre ele, para sofrer o maior dos sofrimentos na cruz em nosso lugar, que é a morte. Jesus, ele morre no nosso lugar. Ele sente a nossa dor. Ele sabe o que você está passando na sua vida. Ele sabe o sofrimento que você está enfrentando na sua vida. Mas Jesus, ele já morreu na cruz pelos nossos pecados. E a gente pode se voltar para esse Jesus, que não só morreu, que não só sofreu na cruz por conta dos nossos pecados, mas ele venceu todo o sofrimento. Ele venceu a morte e ressuscitou. Ressuscitou, voltou aos céus, mas ele deixou uma promessa para a gente. Ele falou, um dia eu vou voltar. Um dia eu vou voltar para buscar aqueles que são os meus filhos. Aqueles que decidiram crer em mim, crer na minha obra, crer que eu morri para salvar. Para morar num mundo onde não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro. Um mundo que a gente vai viver o restante da eternidade em paz com Deus, vivendo e regozijando da alegria e a paz desse Deus que tira todo o sofrimento. Enquanto Jesus não volta, a gente tem que encarar a realidade do sofrimento da nossa vida. E a aplicação que eu deixo é: volte-se para Jesus. Volte-se para esse Jesus que é a resposta para os
para o seu sofrimento. Volte-se para esse Jesus, que é a luz em meio à escuridão que você está passando agora. Entregue a sua vida, entregue o seu sofrimento para esse Jesus, porque Ele sabe a dor que você está sentindo. Ele sofre com você. Ele já sofreu na cruz por você. E a gente pode viver em esperança. Talvez a gente não encontre resposta como esse cego de nascença. Ele foi curado. No livro das Crônicas de Nárnia, a mãe de Gregório, ela é curada. Aslan cura a mãe daquele menino. E traz todas as implicações para o restante dos livros, porque a partir daquele menino, ele dá acesso aos outros livros, né? E a história de Nárnia continua. Esse homem, ele encontrou a cura. Não só do sofrimento, da cegueira, mas do sofrimento espiritual, que é a morte. Ele encontrou a vida em Jesus Cristo. Então volte para esse Jesus. Talvez você pode encontrar a resposta e Jesus ele pode trazer uma resposta terrena para o seu sofrimento, para aquilo que você está passando. Mas talvez por outro lado Deus permita que você sofra com essa dor para o restante da vida, mas sabendo e tendo esperança que um dia você vai viver sem esse sofrimento, sem essa dor. Paulo, ele sofria. Paulo, ele relata que ele tinha um espinho na carne. A gente não sabe ao certo o que era esse sofrimento que Paulo tinha. Mas ele tinha que lidar com isso todos os dias. E doía. Ele relata nas suas epístolas que esse espinho na carne trazia sofrimento para ele. Ele sentia muito com isso. E Paulo, ele morreu com esse espinho na carne. Ele passou o restante da sua vida sofrendo com aquilo. E talvez você tenha que sofrer com o seu sofrimento que você vive hoje para o resto da sua vida, com essa dor. Mas você pode ter esperança em Jesus. Um Jesus que, como a gente viu anteriormente, Ele é o pão da vida. Ele é o alimento verdadeiro que nos dá vida. Ele é a luz no meio da escuridão e do sofrimento que a gente vive. É esse mesmo Jesus que se compadece das nossas dores, que sente o nosso sofrimento e fala: venham até mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Pois eu sou manso e humilde de coração. A gente pode buscar Jesus. Ele sempre vai estar de braços abertos. Assim como Gregório, ele buscou Aslan na história. E Aslan foi a resposta para o sofrimento daquele menino. Jesus é a resposta para o nosso sofrimento. A gente pode buscar. A gente pode se voltar para Jesus e saber que Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. E a gente pode crer que Ele é manso e humilde de coração. E é a resposta para os nossos sofrimentos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa. Obrigado por esse texto que a gente vê o relato de um homem que sofria desde cedo na sua vida, sofria ali com uma doença, com a cegueira, e vivia às margens da sociedade, sofrendo, mas o Senhor se apresenta diante daquele homem. E o Senhor se compadece do sofrimento daquele homem. O Senhor sente o que ele está sentindo. E o Senhor fala: ele está sofrendo para que a obra de Deus possa ser proclamada, para que a obra de Deus possa ser manifestada. E o Senhor sente as nossas dores. A gente passa por sofrimento. Muitas vezes a gente não entende o porquê das coisas, porque elas acontecem da maneira que acontecem, mas a gente sabe que o Senhor é a resposta para o sofrimento. A gente sabe que só no Senhor a gente pode encontrar conforto e descanso em meio às nossas dores. Muitas vezes a gente sente que a gente está numa escuridão, a gente não sabe onde está pisando, mas o Senhor diz que o Senhor é a luz do mundo em meio às trevas que a gente vive.
A gente vai sofrer, porque é uma realidade do pecado. Mas o Senhor sabe, e o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor está nos guiando e nos sustentando. O Senhor pode prover resposta ao nosso sofrimento terreno. Talvez não, a gente continue sofrendo com as dores todos os dias. Mas que a gente olhe para o Senhor, ó Pai, e a gente veja o cuidado do Senhor, a gente veja a Tua graça. Porque o Senhor já sofreu o maior dos sofrimentos por nós, ó Pai. O Senhor entregou a sua vida em nosso lugar na cruz. E a gente crê que só o Senhor é a salvação, só o Senhor é a resposta ao sofrimento. E todo aquele que crê no Senhor, ó Pai, encontra vida. Não uma vida terrena, mas uma vida eterna, ó Pai. Uma vida junto com o Senhor, ó Pai. E a gente pode ter esperança que um dia o Senhor vai voltar. E a gente vai morar junto com o Senhor, ó Pai, no céu. Um mundo sem dor, um mundo sem sofrimento. E regozijando, deleitando, ó Pai, do Senhor, que é o pão da vida. É luz em meio à escuridão. E é manso e humilde de coração, ó Pai. É isso que lhe pedimos. Muito lhe agradecemos, ó Pai, por quem Tu és. Pela Tua obra na cruz. E por nos dar a vida eterna, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.